uma boa tarde para você. Está começando ao vivaço o programa Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos. Estamos chegando nesta segunda-feira até às 3 da tarde, trazendo as principais informações do esporte aqui da nossa cidade. Aqui comigo ele, jornalista, repórter esportivo, o inimigo do cronômetro, o nosso querido Bruno Castilho. Tudo bem, Brunão? Boa tarde. Boa tarde, Vieira. Boa tarde a você aí de casa. Como sempre, é um prazer inenarrável estar em mais um Hora do Esporte, começando mais uma semana. Roubaram, sei lá, na prova de corrida, é isso? Roubaram. Eu queria ganhar o troféuzinho lá, mas a cronometragem, o meu deu 37 minutos, o do relógio da corrida da prova deu 39, estou sem entender nada. Fiquei em quinto lugar, pelo menos na categoria. Isso é importante. Vamos fazer a averiguação ali. A rapinagem da cronometragem. Tem que chamar o VAR para dar o meu troféuzinho. Vou entrar com recurso. Diria Valtencir Vicente, é a rapinagem da cronometragem das provas de corrida que o Bruno participa. Que beleza! E aqui com a gente também o nosso intérprete de Libras, Luiz Fernando. Cada dia no estúdio novo. Ontem tem vários estúdios aqui na TV Câmara. Luizão sempre levando a informação para a comunidade surda que acompanha o nosso Hora do Esporte. O Luizão, que é o papai do Lorenzo, o nosso mascotinho. Luizão, soquinho no estúdio diferente. Aê, Luizão! O Luizão tá branquinho, tá corado ali. Que beleza, Luizão, um novo homem neste novo estúdio. Que beleza. E olha só, a gente começa a Hora do Esporte de hoje falando do Vôlei São José, que entrou em quadra na última sexta-feira pela terceira rodada do Campeonato Paulista em busca da sua primeira vitória. Desfalcado de 3 atletas considerados titulares, o time da região metropolitana de São Paulo acabou levando a melhor e de virada, mesmo jogando no Teatrão. Quem esteve lá foi o Brunão. As imagens são de Helder Soares. Solta, Matheus. Era um jogo de interesses distintos. Para o São José, valia a primeira vitória no Campeonato Paulista de Vôlei. Já para o Suzano, era a chance de recuperação após a derrota para o Campinas. Com a bola em jogo, as duas equipes começaram no mesmo ritmo, trocando pontos sem deixar o adversário abrir vantagem. E foi assim, lá e cá, até o final, quando o São José fechou o set em 25-23 em meia hora de jogo. O segundo set começou disputado assim como o primeiro, mas não demorou muito para o Suzano começar a encaixar algumas bolas e abrir vantagem no placar. No final, o São José foi buscar e chegou a encostar no placar, mas nesse erro de saque, os visitantes fecharam o segundo set em 25-22 e empataram a partida. O terceiro set foi de apagão geral no São José e o Suzano chegou a abrir 8-2 logo no início. Sem conseguir se encontrar em quadra, nada funcionava para os joseenses. A vantagem aumentou, chegando a 12 pontos. E nessa invasão, o Suzano fechou o terceiro set em incríveis 25-12, virando a partida em 2-1. No quarto set, o São José precisava tirar um coelho da cartola para vencer e ainda continuar com chances de conquistar a primeira vitória. Mas no início, só dava Suzano, ajudados pelos erros de saque dos donos da casa. Valente, o São José correu atrás e virou o marcador, levantando a torcida no Teatrão. Porém, o que parecia ser uma reação acabou caindo por terra nesse bloqueio para fora, com o set fechando em 25-23 e o jogo em 3-1 para o Suzano. É mais um resultado negativo para o São José na competição. A gente vem trabalhando firme, a gente sabe o que a gente merece, a gente sabe aonde a gente quer chegar. Infelizmente, com certeza, é triste a vitória não poder ter vindo, mas continuar trabalhando, que eu tenho certeza que o nosso grupo merece muita coisa boa. Por um time modificado como nós entramos hoje, acho que a gente conseguiu impor aí uma pressão sobre o Suzano e aí a gente agora tem que tentar resolver essas situações que a gente tem de ausências, né, para que a gente possa evoluir contra Guarulhos, entrar para tentar vencer. São 3 jogos e 3 derrotas do Vôlei São José neste Campeonato Paulista. Nem mesmo o mais pessimista dos torcedores imaginaria o início de competição dessa maneira. Mas para o técnico Reinaldo Bacilieri, o momento agora é de tirar um aprendizado desses resultados, virar a página e tentar uma recuperação na próxima partida
contra o Guarulhos. Vencer todos os jogos agora não significa uma boa temporada na sequência, né? Assim como perder agora não significa que a gente vai chegar lá na frente como uma equipe que vai perder da mesma forma. Então acho que agora valorizar demais vitória ou derrota seria um erro. A gente tem que pensar em realmente seguir com o trabalho, ter paciência e desenvolver aquilo que a gente está propondo desde o início. Pois é, Brunão, o time claramente sentiu aí as ausências, né? Foram 3 jogadores fora da partida, o oposto Luan, o ponteiro Iago e o ponteiro também o Marcos Coelho. Fez a diferença, faz falta no rodízio, faz falta ali de repente numa mudança técnica e tática dentro da partida. E o São José, terceira derrota consecutiva, 3 jogos, 3 derrotas. Eu acho que desses 3 jogos que o São José fez nesse Campeonato Paulista, acho que essa foi a pior apresentação do São José, né? O primeiro, apesar de ter sido uma zebra, entre aspas, aí contra o Praia Grande, mas era um time que estava, enfim, é o primeiro jogo, a estreia, tem toda a questão do nervosismo. No segundo jogo pegou o SESI, que é o atual campeão da Superliga, e agora o Suzano, que o São José começou até muito bem o primeiro set, o segundo set também o São José estava bem, estava bastante equilibrado, mas o terceiro set acho que foi o fiel da balança. Eu não sei o que aconteceu, teve um apagão ali total, né? Chegou um momento que estava 20-10 para o Suzano, então foi um apagão geral ali no terceiro set. Aí no quarto set o pessoal parece que, no começo do quarto set o pessoal estava meio desanimado, muito acho que pelo o que foi o terceiro set. Aí no meio do set o pessoal correu atrás, parecia que ia virar, parecia que ia para o tie-break, mas o Suzano acabou fechando o jogo em 3-1. Terceiro set, 25-12 para a equipe do Suzano. Não pode, né? A gente sabe que isso não é normal, como o Brunão disse, um apagão aconteceu, mas não pode, né? Um time, mesmo do São José, que vinha de 2 derrotas, a gente sabe da qualidade desse time aí, que dá para produzir mais, mas não pode produzir só 12 pontos dentro de um set, dentro de um período realmente muito abaixo, esta equipe do São José. E agora, próxima sexta-feira, já tem confronto, né? O duelo dos impermeabilizantes, a gente brincava aqui, né? Cada qual e com seus patrocinadores, e as duas empresas são de impermeabilização, então é o clássico dos impermeabilizantes. Tem Guarulhos e Vôlei São José lá no ginásio da Ponte Grande, Brunão. E é mais um desafio para o São José, porque o Guarulhos é o atual campeão estadual, o atual campeão paulista, então é mais uma parada difícil para o São José e fora de casa, né? Então tem que se provar mais uma vez o time do São José. Pois é, tem que se reinventar e tentar pontuar aí dentro deste Campeonato Paulista para quem sabe ainda sonhar aí com uma vaga nos playoffs, tá certo? Brunão, mudando de assunto, falando de futebol agora, falando do time Sub-15 do São José, os meninos da Águia entraram em campo no último sábado pela abertura do retorno da terceira fase do Campeonato Paulista. São José foi até o CT do Guarani, lá em Campinas, para enfrentar os meninos do Bugre, mas não deu para o São José, que foi derrotado por 3-0 e agora ficou difícil aí em termos de classificação para a equipe da Águia do Vale. Vamos ver os gols? Solta, Matheus! O primeiro do jogo saiu nessa jogada de Kaique Gabriel, que dominou, fez a finta, carregou e abriu para Léo Capato, que também dominou, carregou, invadiu a área, fintou a marcação, foi para a linha de fundo e bateu de esquerda, rasteirinho, para fazer um golaço para o Guarani. Léo Capato é o nome do gol, Guarani 1, São José 0. O segundo do Bugre saiu nessa cobrança de falta. Thiago Costa tocou de cabeça e a bola subiu. Quando caiu, o zagueirão Matheus Caetano também tocou de cabeça. O Enzon fez milagre. A bola ficou viva na área do São José até que Kaique Gabriel chegou batendo forte. Sem chances para o Enzon. Era o segundo do Guarani. Kaique Gabriel é o nome da emoção. Guarani 1, São José 0, o placar do primeiro tempo. Na segunda etapa, o terceiro do Guarani saiu aos 15. Kaique Gabriel, sempre ele, recebeu por trás da zaga, dominou, invadiu a área e bateu cruzado. Sem chances para o Enzon. Kaique Gabriel é o nome do gol, o segundo dele no jogo, o terceiro do Guarani. E terminou assim, final no CT do Guarani em Campinas. Guarani 3, São José 0.
Pois é, ficou difícil para a equipe do São José. Antes do Brunão, Matheus, coloca para a gente a classificação do grupo. O grupo do São José, o grupo 24, o Ituano, que venceu o seu jogo contra o Red Bull. O Bragantino poderia dar uma desgarrada aí, mas não, acabou perdendo para o Ituano, que assumiu a liderança junto com o Guarani, 7 pontos. Só os critérios de desempate, o saldo de gols, na verdade, separam aí Ituano do Guarani. O Ituano fica na primeira posição com o Guarani em segundo. Red Bull, Bragantino em terceiro com 6. O São José na quarta posição com apenas 2 pontos. Matematicamente ainda tem chance, mas realmente está muito difícil agora para os meninos da Águia, Brunão. É difícil porque são 2 jogos agora fora de casa e 1 em casa, né? O São José dos jogos em casa... É só mais um jogo fora e 1 em casa. Exatamente, foi o que eu disse. Porque esse jogo já contabilizou, né? Então são mais um jogo em casa e um jogo fora. E dos jogos em casa, o São José de 6 pontos ganhou apenas 2. Empatou os 2 jogos em casa. Então o São José tem que fazer aí, ganhar todos os jogos, né, os 2 jogos, e torcer para resultados, combinação de resultados, que é bem complicado. São José, de 12 pontos que ele disputou até agora, só ganhou 2 e agora tem mais 6 em disputa. Precisa ganhar os 6 para ainda tentar conseguir entrar em segundo. Convenhamos, é muito difícil visando o retrospecto. Mas a gente já viu tanta coisa no futebol acontecer, de repente acontece, mas realmente está muito difícil para os meninos. Próximo sábado enfrenta a equipe do Bragantino no Martins Pereira, 9 horas da manhã, e depois fecha fora de casa contra o Ituano. Situação complicada dos meninos, mas sucesso. A campanha até aqui é uma boa campanha, chegando na terceira fase do Campeonato Paulista Sub-15, tá certo? A gente vai para o primeiro intervalo do dia, não sai daí, na volta tem futsal em destaque para você. Já voltamos. Muito bem, estamos de volta com a Hora do Esporte para falar de futsal. O São José entrou em quadra no último sábado pela última rodada da fase de classificação da Liga Nacional, precisando da vitória contra o Tubarão de Santa Catarina e ainda secar o Umuarama e o Minas para tentar a 8ª posição e ter chance de decidir em casa a fase de oitavas de final. E olha, deu tudo certo. Primeiro, vamos ver a vitória do São José, vitória que foi de virada. Solta, Matheus! O primeiro do jogo saiu com 10 segundos de bola rolando e foi pro Tubarão. O experiente Marinho dominou pela direita e bateu cruzado, forte, sem chances para Vini Oliveira. Marinho foi para a rede, São José 0, Tubarão 1. O empate do São José chegou com menos de 1 minuto. Wesley ganhou aqui atrás, tocou para Rony, para Pedro, para Gabriel Oliveira, lá na esquerda, que chegou batendo de primeira para deixar tudo igual no Tênis Clube. No toque de pé em pé, o São José chegou e empatou. Gabriel Oliveira foi para a rede, São José 1, Tubarão também 1. 1 minuto depois, a virada do São José, escanteio na esquerda, Rony bateu a primeira, ganhou na marcação, ajeitou e mandou a bomba. A bola desviou em Marinho e entrou. Era o vira-vira do São José com 2,37 de bola rolando no Tênis Clube. Rony foi para a rede, São José 2, Tubarão 1. Na jogada que começou com César Kanté, o São José ampliou. Pela esquerda, ele tabelou com Vini Figueira, foi na linha de fundo, bateu, tirou a marcação e voltou para ele mesmo. Bater de esquerda e fazer o terceiro para o São José. César Kanté é o nome do gol. São José 3, Tubarão 1. Restando pouco mais de 5 para o fim do primeiro tempo. Recuperação na quadra de defesa do Tubarão. Murilo foi carregando e de frente para o gol, bateu cruzado. Sem chances para Vini Oliveira. Encosta no placar o Tubarão com gol de Murilo. São José 3, Tubarão 2. Restando pouco mais de 3 para o fim da primeira etapa, olha a bobagem do goleiro Dudu Rigotti, que tocou nos pés de Luquinha, que de primeira tocou para Pedro, que dominou e rolou para o próprio Luquinha, chegar batendo também de primeira, para fazer o quarto do São José. Luquinha é o nome da emoção. São José 4, Tubarão 2, placar do primeiro tempo. Na segunda etapa, o quinto do São José saiu depois desse escanteio que o time catarinense afastou mal. Murilo perdeu na intermediária de quadra para Wesley, que tocou para Gustavo, que dominou, puxou e bateu firme para fazer o quinto do São José. Gustavo foi para a rede, São José 5, Tubarão 2. 1 minuto e meio depois, o Tubarão descontou. O experiente Pichote recebeu na esquerda, pisou, segurou e rolou para Dé, que dominou e bateu cruzado para diminuir para o Tubarão. Dé é o nome do gol. São José 5, Tubarão 3.
Jogando com o goleiro Linha, o Tubarão foi ao ataque, mas quem fez foi o São José. João Lucas tocou errado no pé de Rony, que de biquinho tocou da quadra de defesa para o gol vazio. Para fazer o segundo dele no jogo, o sexto do São José na partida. Rony é o nome do gol e ficou nisso. Final no Ginásio Tênis Clube, São José 6, Tubarão 3. Pois é, Brunão, e acabou no final dando tudo certo. São José fez a parte dele, que era o que a gente falava aqui na sexta-feira. Independente dos outros resultados, precisava vencer. E venceu bem, sem passar susto. O Umuarama perdeu e o Minas também perdeu, consequentemente. São José na 8ª posição, Brunão. A gente falava do Sub-15 que tem que fazer conta. Fica aí o exemplo, né? Lógico que modalidades diferentes, outras circunstâncias, mas enquanto houver vida, haverá esperança. Então, é importante, a gente achava que era bem pouco provável o Minas perder, né? E acabou perdendo. Então, parabéns para o São José que, apesar da bobeada contra o São Lourenço aqui em São José dos Campos, conseguiu dar a volta por cima, conseguiu se classificar em 8º e aí foge dos primeiros colocados lá em cima, pelo menos por enquanto. E ainda consegue disputar em casa o jogo da volta nas 8º de final. Vamos dar uma olhadinha na classificação final da Liga Nacional, porque tem uma peculiaridade. Do 1º ao 12º, tudo dentro de uma normalidade, tudo bacana tá ali, ó. Aliás, o Sorocaba e Joinville jogaram nessa última rodada, o Joinville acabou vencendo e acabou ficando com a 1ª posição. E o São José ali, ó, na 8ª posição, o Umuarama, que era adversário direto, ficou na 9ª posição, o Minas, 11º. Virando a tabela aí que tem a peculiaridade. Você vai ver aqui, ó, 15º colocado, o São Lourenço, tá em vermelhinho aqui, ó. E também lá embaixo, os outros 3 rebaixados, o Blumenau, o Taubaté e o Brasília. O Açoeva, nesta temporada, penúltimo colocado. E o detalhe é o seguinte, quem caiu? São Lourenço, que está classificado para as 8º de final, Blumenau, Taubaté e Brasília, o Açoeva escapou. Por que escapou? Porque para definir os rebaixados deste ano, foi feita uma média. Somaram-se os pontos do campeonato do ano passado, 2023, com os pontos desta temporada para fazer uma média. E nesta média, o São Lourenço acabou ficando entre os 4 últimos. E o Açoeva, que nesta temporada acabou ficando ali na penúltima posição por conta da temporada do ano passado, que foi bem melhor que essa, acabou escapando. Portanto, nós teremos um time rebaixado jogando as 8º e um time que neste ano ficou na zona de rebaixamento, acabou se salvando, Brunão. Quem não imaginaria que isso ia acontecer, não é mesmo? Nossa, quem foi o gênio que criou esse regulamento, né? Já não deu certo no Campeonato Brasileiro de 99, que existiu isso de futebol de campo. E agora o pessoal falou, não, vamos fazer que vai dar certo. Se o São Lourenço quiser, pode até entrar na justiça aí, tentar embargar o campeonato, sei lá, pode dar até o problema para o campeonato do ano que vem. Pois é, vamos dar uma olhadinha então nos confrontos, ficaram definidos assim, ainda com datas a definir, mas olha só, Joinville enfrenta o Marreco, São José Futsal enfrenta o Umuarama do Paraná, Praia Clube enfrenta o Campo Mourão, Atlântico Erechim enfrentando o Santo André, Sorocaba o São Lourenço, Pato Futsal contra o Cascavel, Carlos Barbosa contra o Minas e o Jaraguá enfrentando o Corinthians. Todos esses times que estão do lado esquerdo da sua tela vão fazer o jogo da volta em casa. Se o São José passar pelo Umuarama, ele vai enfrentar o vencedor de Joinville e Marreco. Uma pauleira para o São José. Aqui deve dar Joinville contra o Marreco, né? Porque é o primeiro contra o 8º. No cruzamento, São José vai enfrentar o vencedor de São José e Umuarama. Provavelmente vai pegar o Joinville. É jogo para arrepiar. Então, vamos ficar de olho. Primeiro, o São José tem que pensar no Umuarama. Primeiro jogo lá em Umuarama, jogo decisivo aqui em São José dos Campos. E se passar, aí pensa provavelmente no Joinville. Do futsal, você queria falar mais alguma coisa? Você falou primeiro e 8º, não. Primeiro é o primeiro contra o 16º, que verdade. É o confronto. Mas nessa aí não tem como escapar, né? Se passar das 8º, aí afunila cada vez mais. Tem razão, você tem total razão, isso mesmo. Mas tá difícil para o São José nesse cruzamento, caso ele realmente aconteça. O detalhe é o seguinte, é pensar no Umuarama primeiro. Repito, primeiro jogo será lá, decisão aqui em São José dos Campos. E claro, assim que saírem as datas, a gente informa tudo isso para você aqui no Hora do Esporte, tá certo? Brunão, para a gente fechar esse segundo bloco, olha só, a briga entre torcedores do São José e da Inter de Limeira, que aconteceu no estádio Limeirão, lá em Limeira, no dia 29 de junho, em jogo válido pela 4ª rodada do retorno da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D, em que o São José, inclusive, venceu a partida por 2-1, foi julgada pela Justiça Desportiva
esportiva e teve punições. Segundo o relator Caio Porto Ferreira, a Inter foi julgada no artigo 213, que diz respeito à estratégia preventiva de jogo, ou seja, o clube não estaria preparado para um incidente entre as torcidas. E a ausência de seguranças e a fragilidade dos cadeados usados no portão que separavam as torcidas foram levados em consideração nesse julgamento. Além disso, foi citado o apedrejamento do ônibus que trazia a torcida do São José para o estádio Major Levi Sobrinho, que é o Limeirão. E isso sendo colocado aí pelo relator, teria desencadeado aí a confusão. Para o São José, a pena foi de perda de um mando de campo, mais R$5.000 de multa. Para a Inter de Limeira, a pena foi de 2 jogos e uma multa de 10 mil. São José e Inter de Limeira terão que jogar a pelo menos 150 quilômetros longe de suas cidades no Campeonato Brasileiro. São José, a gente não sabe quando que vai jogar o Campeonato Brasileiro. A Inter de Limeira poderá disputar, inclusive, a Copa do Brasil. E se isso acontecer, a Copa do Brasil vem antes do Campeonato Brasileiro, a Inter de Limeira, se jogar o primeiro jogo em casa, vai ter que jogar fora, e se passar para a segunda fase, também vai ter que jogar fora. É complicado, né? Ali ficou claro que não tinha um mínimo de segurança, de divisória, enfim. Eu não sei como é que o pessoal consegue conceber a ideia de fazer um jogo com 2 torcidas sem um mínimo de segurança para dividir as 2 torcidas, né? Então, é problemático isso, e a punição é mais para repreender mesmo, mais para, né, reforçar. É difícil fazer com que não aconteça de novo, né? Mas precisa ter uma punição. Pois é, e quem acaba sendo prejudicado? O clube que vai ter que jogar longe da cidade. Quando o São José voltar, o São José é profissional, time adulto, time, né, o principal do São José, for jogar uma competição nacional, terá que jogar a 150 quilômetros, pelo menos, daqui de São José dos Campos, tá certo? A gente vai para o último intervalo do dia, não sai daí, na volta tem basquete em destaque para você, já voltamos. Muito bem, estamos de volta com o Hora do Esporte para falar de basquete. No sábado, o São José conquistou a sua segunda vitória na fase de realinhamento do Campeonato Paulista. E olha, o jogo que parecia ser mais tranquilo para o São José, devido aí à campanha ruim do Liga Sorocabana, que vinha de 8 derrotas em 9 jogos disputados na fase de classificação. Que nada, a partida foi decidida nos segundos finais, com o São José vencendo a partida que foi realizada no ginásio Prudente de Moraes, em Itu, pelo placar de 74 a 72, Brunão. São José perdeu boa parte do jogo, não por uma larga vantagem, mas estava sempre atrás, estava sempre buscando o resultado, e aí nos segundos finais acabou vencendo a equipe do Liga Sorocabana. Quem pensava que o jogo seria fácil, não foi não. O importante é a vitória, né? É lógico que se for uma vitória por, 20 pontos, é melhor, mais bacana, mas como a vitória fora de casa, contra o adversário que estava lutando ali no rebolo, acaba sendo importante também a segunda vitória nesse realinhamento aí, que coloca o São José, pode colocar o São José um pouquinho mais acima na tabela, e importante para esse time do Regis Marrelli ganhar cada vez mais moral dentro da competição, já mirando o NBB. Pois é, a gente está vendo ali, ó, alguns lances, né, do jogo separados pelo Israel e pela Bet. A gente está sempre vendo ali, ó, no máximo está empatado, mas sempre o Liga Sorocabana na frente, mas no finalzinho o São José acabou vencendo. Quem gosta de basquete, gosta de números, só para você ter uma ideia de como foi a partida. Primeiro quarto empatado, 17 a 17. Segundo quarto vencido pelo Liga Sorocabana, 18 a 17. O jogo foi para o intervalo 35 a 34. Terceiro quarto de novo, o São José deu uma trupicada aí. Perdeu por 24 a 18. Levou o jogo para os últimos 10 minutos, 5 atrás no placar, 57 a 52. Só que aí no último quarto, São José se recuperou, venceu por 22 a 15, placar final 74 São José, 72 para o Liga Sorocabana. Os principais pontuadores da partida, do jogo, foi o Franco Vieta, 24 pontos, 7 rebotes, principal do jogo, seguido pelo Matheus Buiu com 17 pontos, 5 rebotes e uma assistência, e o Matheus Leal, 13 pontos, 7 rebotes e 3 assistências. Pelo lado da
Liga Sorocabana, Rafael Mencarini, 19 pontos, 2 rebotes, 2 assistências. O Vitor Silva, 13 pontos e 13 rebotes, double-double para ele, mais 4 assistências. E o Eric Donaldson, parece o Pato Donald, né? Mas não é. Eric Donaldson, 13 pontos, 4 rebotes e 2 assistências, os melhores do Liga Sorocabana. O São José volta à quadra no próximo sábado na Arena Farmaconde, ou Farmaconde Arena como queiram, contra o calcanhar de Aquiles da equipe do São José, que é o Osasco, Brunão. É um jogo para ganhar e se desfazer desse fantasma aí que é o Osasco. Tudo bem que as 2 derrotas do Paulista esse ano passado foram fora de casa, mas pelo menos se ganhar já espanta esse fantasma aí de não ganhar do Sorocaba. Do Osasco. Osasco. Pois é, e com essas 2 vitórias na fase de realinhamento, o São José praticamente garante aí a sua classificação, a sua passagem para a fase de playoffs, né? Quartas de final do Campeonato Paulista, tá certo? Brunão, ainda no assunto basquete, falando do Campeonato Brasileiro de Basquete Feminino Sub-23. Nesse final de semana foram definidas as 4 equipes que farão parte do Final Four no final do mês de novembro e vão brigar aí pelo título de campeãs 2024. A primeira fase foi toda ela disputada na cidade de Ourinhos, com os jogos no ginásio Monstrinho. No sábado, pela penúltima rodada, o São José foi derrotado na prorrogação no clássico regional contra a Pinda, 56-46. Aí ontem precisava vencer as donas da casa para ficar entre as 4 melhores equipes. E foi no sufoco, mas venceu. Depois de empate no tempo normal, com o Ourinhos em 46-46, na prorrogação, as meninas do São José venceram por 49-46, é isso mesmo. Foi só 3-0 na prorrogação e as meninas estão garantidas no Final Four. Catanduva terminou na liderança com 4 vitórias e apenas uma derrota na competição. Pinda ficou em segundo, seguido por Ourinhos e São José, todos esses times com 3 vitórias e 2 derrotas, separadas apenas pelos critérios de desempate, Brunão. Surpresa a derrota para Pinda, né? Mas foi na prorrogação e o São José acabou se recuperando aí, conseguiu se sair bem, vencendo a última partida. Esse time do São José que a gente sempre fala aqui na categoria é muito forte. É muito forte e foi definido, a cidade mesmo de Ourinhos é que vai receber o Final Four, final do mês de novembro, comecinho do mês de dezembro, joga todo mundo contra todo mundo para definir quem será a equipe campeã. Lembrando que o São José busca o bicampeonato da competição, é o último campeão. São José vai forte nessa briga aí, tá certo? Brunão, vamos embora? Vamos embora. Muita informação hoje, né? Corrida. Brunão, maravilha. Brunão, grande abraço para você. Eu te espero na próxima quarta-feira com muito mais informação para você aqui no Hora do Esporte. Foi um prazer inenarrável estar em mais um Hora do Esporte. Para você que cronometra as coisas, as provas, cronometre certo, para não enganar os outros. Tchau. Faça igual a Beth, cronometra certinho o programa que a gente termina em cima da pinta. Nós vamos chegando ao final do programa de hoje, agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Luizão, aquele abraço maroto, hein, no novo estúdio, hein, tchururu, tá bem demais. O Luizão tá corado, Luizão, que beleza. Luizão sempre levando a informação para a comunidade surda que acompanha o nosso Hora do Esporte. Você fica agora com a programação da TV Câmara. Eu, Brunão e Luizão Colorido, volta na próxima quarta-feira com tudo do esporte da nossa cidade. E grande equipe também. De minha parte, grande abraço. Até quarta-feira. Tchau, tchau.